Vasco se movimentou e contratou alguns jogadores que já anunciou, alguns jogadores que já estavam contratados, né? Como o caso do chileno Pablo Galdames, que veio do Genoa, é um jogador da seleção chilena, volante, canhoto, e anunciou para outras posições o atacante Adson, que já jogou no clássico contra o Flamengo, o lateral esquerdo Vitor Luiz e o goleiro Kehler, que chegou para ser reserva do Léo Jardim. Você está vendo aí na foto, na data de hoje, a apresentação dos 4 jogadores. Só que jogadores para compor elenco são importantes, mas não fazem tanta diferença como jogadores, como no caso do Jair e Paulinho. E por isso a ansiedade dos torcedores, as dificuldades que o Vasco está enfrentando para contratar, estão preocupando bastante o torcedor. E você vai ouvir o que o Alexandre Matos falou na coletiva de imprensa, e ele disse em um período de mais ou menos 5 minutos, a gente separou um trecho muito pequeno, mas eu vou falar um pouco sobre o que ele trouxe, sobre uma limitação que ele também tem. O Alexandre Matos me pareceu nessa entrevista bastante irritado com a demora nos processos da 777. Ele foi inclusive questionado em algum momento sobre as peças de reposição no lugar de Jair e Paulinho, e ele disse que ele enviou 2, 3 nomes há 24 horas, há pelo menos um dia, e que ainda não teve resposta. Mas a gente vai ouvir sobre um trechinho bem pequeno do que o Alexandre Matos disse sobre a ansiedade do torcedor, dele e também da comissão técnica por conta dos reforços que ainda não chegaram. Então, entender os objetivos claros. E o objetivo do Vasco esse ano é ficar naquela primeira página ali do Campeonato Brasileiro. Ponto. Ah, o Vasco quer ser campeão? Claro, se perguntar pro Adson aqui, ele veio para cá para isso. O que eu te falei no primeiro momento? Vamos brigar, vamos, né? Vitor Luiz me conhece. Me falou ali, eu quero ir com você, porque eu sei que você é vitorioso, foi campeão comigo. Fomos brasileiro, 1 ou 2, nem lembro. Então, assim, esse é o primeiro passo. Então, definitivamente, o torcedor precisa saber o objetivo claramente. O objetivo é, esse ano, tá melhor do que o ano passado. O que significa isso? Não passar o sufoco que passou ano passado. Esse é o objetivo. É assim que nós estamos trabalhando. E muitas vezes tem as limitações de perfil, limitações de orçamento, limitações de números. Se você analisar, o Vasco já contratou aí 9, 10, colocando jogadores que a gente teve que comprar, que já estavam no elenco, como o Paulo, renovando Praxedes. Então, isso é um número relevante para os investidores, para o board da 777. E o Alexandre Matos, então, acaba mostrando um pouco da realidade do que é a 777. É uma empresa que, na minha visão, sou eu que estou falando, tem, como qualquer investidor, o objetivo primordial de ter lucros. Só que para você ter lucros, você precisa ter também bons jogadores. Só que o lucro esportivo que eles querem não é com conquista de títulos, como me parece que é o que o John Textor quer. Eles já vendem jogadores muito bem, venderam Marlon Gomes, venderam Andrei Santos, venderam Eginaldo, venderam vários jogadores nesses quase 2 anos de proprietários, né, do Vasco da Gama, só que os reforços acabam não sendo à altura do que o torcedor espera. Mas o torcedor não espera por conta de uma criação, de uma imaginação, não é só por isso. É por conta de uma fala do proprietário da empresa de que o Vasco não teria desvantagem financeira contra o seu maior rival, que no caso é o Flamengo, que hoje tem 1 bilhão de receitas anuais. Então, fica um pouco complicado você exigir do torcedor, e eu sou um cara até que me considero, aqui falando até como torcedor, um cara racional, entendo que o futebol não é videogame, é um processo que é realmente a médio prazo, mesmo tendo investimento. O investimento tem que ter, o dinheiro tem que passar por várias áreas, você tem que justificar o dinheiro, mas o futebol, às vezes, você precisa ter celeridade em algumas contratações. O Vasco perdeu 2 titulares, como o Jair e o Paulinho, e como o Alexandre Matos disse em trecho da coletiva, se você não assistiu acabando a live, eu sugiro que você assista, ele ofereceu já 2 nomes, e os nomes ainda não foram comentados, aceitos. E me pareceu, e aí é um feeling de que o Alexandre Matos está um pouco irritado com essa situação. Ele é um cara muito vencedor, é um cara que com certeza foi para o Vasco como um desafio de recuperar a grandeza do Vasco da Gama, que hoje ainda é um time que tenta se reconstruir, mas ele me pareceu um cara sem alguma autonomia do que ele esperava.
É claro que ele chegou ao Vasco da Gama um pouco ciente do que o Paulo Brax, e aí eu falo não dos erros dele, que eu já falei aqui milhares de vezes, de terríveis erros, mas que também enfrentou de uma dificuldade de aprovar jogadores, mas ele, no primeiro momento dele, já disse que tem gente para assinar o papel e que ainda não foi feito. Então, essa coletiva de imprensa desses 4 jogadores, a apresentação serviu muito mais para o Alexandre Matos jogar limpo com o torcedor. A briga vai ser para ficar entre os 10. Não sonhe com títulos, se o Vasco ganhar vai ser não por uma construção, como ele mesmo diz, a médio e longo prazo, mas como uma coisa mais feita ao acaso. E o Vasco precisa contratar. Eu acho que não dá para ficar só com esse elenco. O clássico de 0-0 contra o Flamengo ficou muito claro de que foi uma partida espetacular do ponto de vista defensivo. O Vasco montou uma estratégia da qual eu sou completamente contrário. Qualquer clube de futebol, para mim, que joga apenas para se defender, não pode ter êxito, mas era a única estratégia que o Ramon Dias podia fazer com o que tem em mãos para não perder o clássico, e conseguiu. Foi 0-0. O Vasco até, inclusive, como o futebol é doido, teve as 2 chances mais claras, exceto o pênalti do Gabigol, mas com bola rolando, que foram as 2 chances do Verratti, e acabou empatando por 0-0 numa partida espetacular do Léo Jardim, pegando o pênalti no final, e faltaram jogadores. O Vasco ficou muito claro de que as únicas mexidas que o Ramon poderia fazer era na parte defensiva, que foi como ele fez, e o Adson, que acabou de chegar. O Ramon morreu com 2 mexidas, o que é um recado claríssimo para quem entende de futebol, de que ele não confia nos jogadores de ataque. Não colocou Serginho, não colocou Eric Marcos, não colocou o menino Ryan, que ainda é muito cru, não colocou o Paixão, que acabou de subir das categorias de base, e o Vasco precisa contratar para a parte ofensiva. 2 nomes estão sendo comentados nas redes, que são o do Breno Lopes e o do Pedro Henrique. O Breno Lopes, campeão da Libertadores com o Palmeiras, e que já fez gol, inclusive, de título, mas jogador tecnicamente também com muita dificuldade, tem sofrido muitas críticas com o Palmeiras. Parece que ele vai ser jogador do Vasco, assim como o Pedro Henrique, que já tem mais idade do que o Breno Lopes e perdeu a oportunidade com as chegadas de grandes jogadores, como o Alário, como o Borré no Internacional. O Wanderson vem jogando muito bem, e podem ser 2 jogadores para ajudar o Vasco. Na fase atual, o Pedro Henrique e o Breno Lopes têm grandes chances de serem titulares, por que não? Mas, volto a repetir, não são jogadores que vão mudar o patamar do Vasco para títulos. Sendo verdadeiro com o torcedor, como foi Alexandre Matos, são jogadores que podem fazer com que o Vasco fique sim entre os 10. Não sofrer como sofreu em 2023. Mas, se o torcedor está ansioso hoje, como eu comentei aqui, é muito por uma promessa que até então não foi cumprida pela 777, que é uma empresa que teve bastante dificuldade, não só com o Vasco, mas teve com o Genoa na Itália, com o Sevilha na Espanha e com outros clubes, agora com o Everton na Inglaterra. Não é uma novidade, uma exclusividade do Vasco da Gama.